Meus amigos e minhas amigas, quem acompanha de perto a política viu o que aconteceu lá em Brasília nesta quarta-feira, 31 de maio de 2023. O Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, estava chantageando o governo Lula, inclusive aí dizendo que o governo poderia ser derrotado por culpa dele próprio na votação da MP da Esplanada, ou seja, a medida provisória que estava aí prestes a vencer, deixaram para a última hora, né, para poder aumentar o poder de chantagem, e que mantém a estrutura do governo como ela está, com a quantidade de ministérios que o governo do presidente Lula tem. Vamos aqui só colocar a postagem do senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco. Ele escreveu o seguinte: vitória do governo Lula. Por ampla margem foi aprovada a MP da reestruturação dos ministérios. Com isso ficam mantidas pastas como cultura, cidades e direitos humanos. Lembrando que, no caso, o Ministério da Cultura foi extinto pelo Bolsonaro, sendo que a extrema-direita brasileira odeia a cultura brasileira e odeiam também os direitos humanos. A ironia do destino é que agora, por conta aí dos golpistas que estão presos lá em Brasília, na Papuda e na Colmeia, eles estão, por incrível que pareça, clamando por direitos humanos, mas direitos humanos só para os manos deles, somente para as pessoas da extrema-direita que foram lá depredar as praças, os prédios dos três poderes, na tentativa fracassada do golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Uma vergonha para o nosso país o que aconteceu naquele dia, mas pelo menos a polícia e a justiça estão agindo bem, condenando as pessoas que devem ser condenadas. É claro que tem outros aí para serem pegos e no momento certo podem ter certeza absoluta que a justiça vai chegar neles, em alguns peixes maiores que financiaram aqueles atos terroristas em Brasília no dia 8 de janeiro. Bom, o André Janones compartilhou, né? Tá aqui. Humilhante massacre em derrota humilhante da oposição, foi aprovada a MP 1154 por 337 votos contra 125 contrários, ou seja, 337 a favor, 125 contra, né? Para quem estava achando aí que o governo iria perder essa votação, deram com os burros na água, porque o governo ganhou com uma maioria bem folgada, bem tranquila mesmo. É claro que a situação do Congresso Nacional atual é mais conservadora, é mais à direita, mas o Lula está fazendo o jogo e está negociando da forma que deve ser negociado. Inclusive, foi muito importante ter vencido a chantagem do Arthur Lira, que é um bolsonarista, fez campanha para o Bolsonaro, na eleição para a Câmara dos Deputados, em que ele foi reeleito, ele teve os votos do Partido dos Trabalhadores, mas parece que está assim, esticando demais a corda, chantageando demais, isso não é bom, não é bom mesmo. Bom, tá aqui, o governo acabou liberando 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas, segundo a imprensa, para evitar novo revés no Congresso. Mas o que acontece? Liberação de emendas é parte do jogo democrático. Não tem nada demais nisso. E se precisou liberar para ter uma vitória folgada numa votação importante que mantém a estrutura do governo, que seja liberado. O importante é fazer a máquina trabalhar a favor da maioria da população. Eu digo a máquina pública, o governo. Então, se o parlamento está negociando nesses termos, cabe ao Poder Executivo, no caso o governo Lula, entrar no jogo e fazer as negociações necessárias para que sejam aprovadas as medidas necessárias. Algumas o governo vai perder, isso é fato. Mas é interessante, amigos e amigas, ver o diagnóstico errado do Arthur Lira, né? Eles que tem uma insatisfação generalizada com a falta de articulação do governo. É difícil também ser chantageado, né? E aceitar numa boa. Ainda mais um macaco velho igual o presidente Lula. Tá com quase 80 anos de idade aí e mais da metade desses anos que o presidente Lula tem dedicados à política, à negociação. Inclusive, o Lula negociava em favor dos trabalhadores na época da ditadura militar. Ele enfrentou a ditadura militar, o presidente Lula. Então não é um Arthur Lira aí que vai dar uma de moleque para cima de alguém com a experiência que o presidente Lula tem. Então a gente vem aqui e desce um pouquinho essa matéria do UOL, que aponta o seguinte, ó, que o Arthur Lira tinha
previsto aí que o Lula teria 130 votos na Câmara. Bom, passou de 130 para 337, aumentou consideravelmente, né? Então, foi uma grande vitória. E um dia aí de grande derrota para o Arthur Lira. Veja só, Toffoli, ministro Dias Toffoli, libera para julgamento recurso de Lira contra denúncia por corrupção passiva. O caso voltará à pauta da primeira turma do STF em abril deste ano. A PGR, que inicialmente tinha apresentado denúncia, mudou de posição e passou a defender o arquivamento do caso. Bom, mas o Toffoli foi lá, retirou, isso acabou, de alguma forma, prejudicando o Arthur Lira e provavelmente interferiu neste resultado aí em que o governo venceu. Então, não é que teve interferência da justiça, mas tem algo contra o Arthur Lira. Não é de agora, já estava lá há um tempo e não sei aqui qual que é a época certa, se está lá desde 2020 ou desde 2019. Desde 2019. Então, denúncia por, né, corrupção, lavagem de dinheiro, enfim, tem coisas ruins aí pesando contra o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Aí a página Tesoureiros publicou algo que resume a questão toda. Olha só o que eles escreveram. Lira podia ter seguido o mínimo de urbanidade e aprovar a composição ministerial que o governo eleito decidiu implementar. Isso é importante, ó, que o governo eleito decidiu implementar. A gente leu agora há pouco a postagem do senador Humberto Costa falando que foi a escolha de 60 milhões de eleitores. Agora eles estão querendo o quê? Dar um golpe de Estado novamente, igual fizeram com a presidente Dilma, para trazer uma extrema-direita à frente do governo e levar o povo de novo para a fila do osso? Não é por aí. Bom, tá aqui, ó. Mas a ganância falou mais alto e ele, achando que estava lidando com um imbecil igual o Bolsonaro, resolveu fazer chantagem. Agora vai virar réu bem feito. O Lula não é o Bolsonaro. O Bolsonaro, como disse aqui a página Tesoureiros, é um imbecil. O Lula é um estadista. Bom, e o Bolsonaro, além de imbecil, é também um fascista, que está super encrencado, hein? É provável que ele se dê muito mal aí com os problemas que ele tem na justiça. Esses dias já foi condenado a pagar indenização para jornalistas. E a ineligibilidade do ex-presidente Bolsonaro já é dada como certa. E a justiça entendeu, porque um dos prédios mais destruídos naquela tentativa de golpe de Estado foi justamente o do Supremo Tribunal Federal. E os golpistas estavam falando em prender, né, o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, aquela história que o Eduardo Bolsonaro contou sobre um cabo e um soldado fechar o Supremo Tribunal Federal não era retórica. Tanto é que terminou ali com a depredação feita pelos bolsonaristas do prédio do Supremo Tribunal Federal. E eles não estão brincando, porque estão totalmente ameaçados. Ou eles agem da forma que devem agir, respeitando a lei, levando em consideração o que diz a Constituição Federal, ou os golpistas vão dar um golpe de Estado e aí o Brasil afundará de vez. Levará anos para se recuperar. Ainda bem que o golpe foi barrado. Conseguimos impedir esse golpe, graças a Deus. Então a Daniela Lima, da CNN Brasil, nos trouxe aí essa reflexão. Olha só o que ela escreveu. Tem uma coisa que talvez a oposição não esteja levando muito em conta, mas deveria. O judiciário não só sobreviveu ao 8 de janeiro, como também entendeu que o buraco da extrema-direita é bem mais embaixo. Isso muda o jogo e mudou. A Mônica Waldvogel, jornalista Mônica Waldvogel, também fez uma brevíssima análise no Twitter dela, que resumiu a coisa toda. Lula pagou para ver o blefe de Arthur Lira e levou uma maioria folgada, ou seja, não dá para ficar aí cedendo às chantagens de achacadores. Há momentos em que é preciso enfrentar com o que tem, né, à disposição e não se dobrar aí diante de pressões de pessoas irresponsáveis. Tomara que o Arthur Lira aprenda. Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente sabe que o governo não tem maioria lá na Câmara dos Deputados. Todos nós sabemos disso. Mas cabe a boa e velha política, a boa e velha negociação. E nós que queremos ver o país melhorar, temos que apoiar as medidas, as atitudes do presidente Lula no que diz respeito a garantir
a governabilidade e impedir qualquer possibilidade de golpe de Estado novamente no Brasil. A experiência de 2016 é horrível, que ela não seja repetida nunca mais. Tiraram a presidenta Dilma, veio o vampirão lá, o Michel Temer, tirou direitos trabalhistas, implementou o tal do teto de gastos que nós na época chamávamos de PEC da morte, né? E se confirmou, porque a vida das pessoas aqui no Brasil piorou demais depois das medidas do governo do Temer. Mudaram a política de preço da Petrobras, trouxeram instabilidade. A primeira coisa que aconteceu foi aquela greve dos caminhoneiros que paralisou o nosso país. E depois veio também a reforma da Previdência aí, que dificultou, né, o acesso à aposentadoria. Veio a extrema-direita com o Bolsonaro trazendo de volta a fome para o Brasil, ou seja, não tivemos nenhuma vantagem com o golpe de 2016. Por isso, o povo, a população, a maioria do eleitorado, colocou o Lula de volta na presidência da República, porque mostraram em alto e bom som que não concordam com o tipo de política que foi implementada pelo fascismo no governo neoliberal do Bolsonaro e pelo também, vamos dizer assim, o fascismo do impopular e golpista Michel Temer. Bom, grande vitória aí do presidente Lula neste 31 de maio de 2023. Vamos acompanhar os acontecimentos. Eu sou o Flávio Rezende, este é o canal A Voz do Cerrado. Estamos aqui fazendo o debate político. Por favor, deixe aí seu comentário, seu like, e se não é inscrito no canal, se inscreva e, por favor, compartilhe este vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.